Você acha que Deus tem mais para essa manhã? Eu sou um cara muito chato, porque eu raramente estou satisfeito com as coisas de Deus. Eu sou mais ou menos assim, eu sou sempre grato, mas nunca estou satisfeito. Grato, porém não satisfeito, e eu acho que eu tenho razão para ser assim, sabe por quê? Porque as promessas de Deus são tão grandes, não é? A informação que a gente tem de Deus é de uma generosidade interminável. O exemplo de Jesus foi grande, a promessa que Ele nos deixou foi: você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço, e obras maiores você vai fazer. Eu nunca fiz as obras que Ele fez, imagina as maiores. Então as promessas de Deus estão sempre acima da minha experiência, e por isso que eu não estou satisfeito, mas eu estou grato, amém? Porque apesar de não ter acontecido essas coisas, muitas aconteceram. Não quer dizer que não tenha experiência nenhuma, tem, graças a Deus, muitas, mas o oceano está aí diante de nós, é muito grande, certo? Por isso podemos esperar mais de Deus hoje de manhã, amém? Podemos contar com a graça, com a unção, com o poder, graça de Deus, unção de Deus para a gente adorar a Deus com unção de Deus para nós profetizarmos com unção e na inspiração do Espírito, unção de Deus para servirmos, unção de Deus para sairmos daqui com o coração fervendo para pregar o Evangelho, porque isso é que vai manter todas as coisas, principalmente para ter efeito aos outros, amém? Então abaixa a cabeça e renova seu coração. Senhor, renova o meu coração agora, para esperar mais do Senhor. Orávamos aqui agora, o Décio orava, pedia: Deus, o que o Senhor acha que nos falta agora, para esse dia, para esse último dia de retiro? Por favor, vem fazer, amém? Ora assim também, fala: Senhor, o que o Senhor acha que me falta? Vem fazer, Senhor, vem operar. O que o Senhor acha que falta na tua igreja, em mim pessoalmente e no coletivo? Vem, Senhor, opera nessa manhã, pois esperamos em Ti, queremos sair daqui com 100% daquilo que o Senhor planejou, amém? Senhor, opera e responde a oração de cada irmão nesse momento, Senhor. Os teus filhos estão aqui com o coração desejoso, sincero, eu estou, todos estamos, somos unânimes em Te pedir: faz mais, Senhor, opera mais, opera tudo que o Senhor quer operar, em termos de santificação, de purificação na nossa vida, de restauração de relacionamentos. Irmão, se você ainda não restaurou total os relacionamentos, por favor, não vai embora assim não faz as coisas pela metade, deixa o Espírito operar tudo, se quebranta, pede perdão, perdoa, retoma a comunhão com irmãos que você é frio. Às vezes tem relacionamento que você diz que perdoou, e se perguntar você vai falar: não tem nada entre eu e fulano. O pior é que não é para não ter nada, tem que ter amor, amém? Às vezes não tem nada mesmo, você não briga, mas você não faz nada, não tem relacionamento. Então, se tem aí caso na sua vida que está frio, fala: Senhor, retoma a minha vida, para que isso seja bem resolvido, e não obstrua os canais do Espírito Santo na sua vida, e nem no meio do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor, estas coisas, restaura plenamente os relacionamentos, que nenhum só relacionamento saia daqui sem concluir uma restauração perfeita aos teus olhos. Ó Deus, mas nós precisamos hoje, Senhor, que seja restaurado o altar pessoal da nossa adoração ao Senhor, da nossa comunhão com o Senhor, o altar, o lugar do suprimento abundante que o Senhor tem. Por favor, Senhor, que o inimigo saia desse lugar e desobstrua todos os caminhos, para que nossa mente compreenda e veja a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos adorar. Amém, irmãos. Ontem, eu só queria concluir o que estava falando ontem, porque não consegui, né? Ontem nós falávamos sobre a leitura que precisamos ter do momento que a gente está vivendo, não é?
e tentamos fazer isso a partir dos textos bíblicos de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e outras informações, e acho que estamos, unânimes de que essa é uma leitura coerente pela Bíblia e pelos fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Então, não sabemos se Jesus voltará na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, mas que estamos com circunstâncias conforme ele descreveu que estaria no final dos tempos, isso nós podemos concordar. E se temos essas circunstâncias, exige decisões para que, uma vez que tudo está influenciado pela operação do erro, Deus entregou, fala que o próprio Deus mandaria esta operação do erro, então já nos avisou que seria assim, entendendo que isso é um juízo para os que se perdem, para aqueles que não deram ouvidos à verdade, não é juízo para o povo de Deus, mas assim como lá no Egito, os juízos sobre os egípcios poderiam afetar o povo de Deus, caso eles não estivessem atentos às instruções dadas por Deus naquele momento, penso que assim é hoje. Então já está dito que a operação do erro está sobre os ímpios, e os meios dessa operação do erro operar é pelos meios, pelos canais do mundo. Então sabemos que tudo está contaminado, o entretenimento do mundo, a moda do mundo, as escolas do mundo, os governos do mundo, os negócios do mundo, tudo está contaminado. Você percebe que até o mundo empresarial se rendeu a essa agenda, as empresas estão se colocando como agentes dessa agenda 2030, né, onde estão ali para privilegiar o mundo LGBT e tudo que diz respeito, né, aquela ideia de tolerância que a gente sabe que tem a ver com a quebra de valores e o politicamente correto. Enfim, tudo está contaminado. Então estamos avisados de que é assim, e a gente então vai ter que viver nesse mundo, não tem jeito, mas a gente vai ter que definir uma máxima de mundo nessa hora, aquela que é estritamente necessária, e aí é você e Deus que tem que definir isso aí, porque os nãos serão muitos, é verdade. Então acho que os espaços de lazer desse mundo realmente está cada vez menos para nós, seja o shopping, seja o que for, porque você vai ficar constrangido. Deus falou que estaria assim nesse mundo, infelizmente. Bom, é só de não que a gente vai viver nesse momento? Temos o sim, temos o sim. Esse momento, se nós não tivermos uma relação vigorosa com Deus, conforme dizia ontem, sobre relação entretenimento, como um entorpecente, né? O entretenimento pode ser sim um entorpecente, pode ser uma cisterna rota, por exemplo, mas nós precisamos ter um manancial dentro de nós, certo? E aí nós precisamos ir à fonte. Se não tivermos um meio para isso, nós vamos viver realmente, como eu diria, olhando o mundo pela janela o tempo inteiro, né? Parece que precisamos um pouquinho mais de uma dose, só que a dose está cada vez mais contaminada, não tem jeito. Eu não sei se vale lembrar aqui, irmãos, que nós precisamos ter fé numa experiência de novo nascimento, uma fé que seja viva. Isso não é um detalhe, nós precisamos entender, fomos colocados em Cristo, não pelo conceito que a gente sabe, é necessário ter certeza de uma experiência viva, de ter nascido de Deus. Começa aqui, não é verdade? Para ter essa experiência, é necessário ter certeza de uma viva experiência de arrependimento. Por quê?
porque precede o novo nascimento, o arrependimento. O arrependimento que tem que ser evidente. Arrependimento não é um vestibular que alguém fez para passar. Arrependimento é a condição de se permanecer. O arrependimento tem evidência, e a evidência é quebrantamento. Não quebrantamento de um dia lá atrás, é um quebrantamento que veio para ficar, certo? Nós nos rendemos incondicionalmente a Cristo e continuamos rendidos incondicionalmente a Cristo, e isso evidencia diante das pessoas, alguém que era duro de coração, alguém que era incorrigível, agora qualquer criança pode falar com ele, e ele recebe, e ele está aberto para ser corrigido. Aconteceu isso com você lá atrás? Continua assim? Você continua doce ao tratamento? Então evidencia aí quebrantamento. Sabe por quê? Porque eu fico preocupado, às vezes a gente teve uma experiência no início da nossa fé, onde éramos muito quebrantados, mas de repente a gente cansa, né? Cansa de ser mandado, cansa de ser corrigido, e quando a gente fica velho, isso é mais perigoso. Eu estava lembrando desse texto, acho que foi anteontem, que tem um texto em Provérbios, lá no final do livro de Provérbios, eu não estou lembrando, acho que não sei se é o capítulo 29, que fala que a terra não pode subsistir ao rei que não se deixa admoestar. Ou seja, há uma tendência que com a idade as pessoas se tornem mais difíceis e rabugentas. Mas o Filho de Deus vai ser exceção, amém? Por quê? Porque ele tem um coração de criança e vai manter esse coração de criança para sempre. Essa é a condição do quebrantado e do arrependido. Mas e aí você? A tendência da carne é uma, em toda a carne, todo ser humano, inclusive os convertidos, porque a tendência da natureza humana é se tornar empedernido e rabugento. Mas eu sou filho de Deus, não vai acontecer assim comigo, amém? Eu quero continuar quebrantado, eu quero continuar fácil ao tratamento dos meus irmãos, porque a gente não pode enjoar de ser corrigido, enjoar de ser tratado. Então é interessante a gente perguntar assim, de vez em quando, a gente fazia isso no passado, né, mas às vezes podemos voltar a fazer, sentar em volta dos discípulos, dos companheiros, às vezes até perto dos discípulos que você cuida, e falar, como é que vocês estão me vendo? Me ajuda aí, né? Eu estou me tornando rabugento, eu estou me tornando uma pessoa difícil, me ajudem aí, por favor. Está aí a dica, amém? Está aí. Especialmente aqui, que nós estávamos orando pelos velhos, né? Os mais antigos, na fé, que tem 25, 30 anos de fé, entra na fila, seja o primeiro da fila para fazer isso já, de saída, quem sabe ainda se tiver oportunidade hoje, e falar, e aí, eu estou evidenciando ainda o quebrantamento que eu evidenciei lá na minha infância na fé. Por que, irmãos? Nós precisamos ter fé, isso nos propicia fé, naquele batismo com o qual nós fomos batizados, amém? Você sabe o que nos liberta da natureza humana caída? Sabe o que é? É a gente falando, está dizendo não para o pecado o tempo inteiro? Não, irmão, você sabe o que nos liberta? É a gloriosa lembrança, Cristo habita em mim, amém? Estou crucificado com Cristo, sim, é importante, mas logo não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Na hora da tentação, o que nos dá poder para vencer o pecado, não é simplesmente dizer não ao pecado, mas é lembrar, Ele habita em mim, Ele habita em mim, eu creio, assim como o perdão é pela fé, a santificação é pela fé. Lembra disso, a fé que justifica é a fé que santifica. Eu sou perdoado dos meus pecados porque há 2000 anos Ele morreu por mim.
mas eu sou liberto do poder desse pecado, porque 2000 anos depois, ele habita em mim. Amém? Então a fé no sacrifício de 2000 anos produz perdão, mas a fé na presença de Cristo hoje produz libertação, produz santificação. Essa é a maior das evidências de experiência com Cristo. Ele habita em mim, e isso produziu libertação em mim. E isso mantém santificação em mim. A minha salvação não aconteceu há 40 e poucos anos atrás, quando eu conhecia Cristo apenas. A minha salvação permanece hoje, porque a salvação no tempo presente é santificação. Certo? Precisamos manter nossa experiência. Estou falando isso por causa disso. Manter a experiência e não o conceito. O conceito é manter decorado textos bíblicos. A experiência é porque isso produz em mim hoje vida. Agora, a vida de Cristo presente, que te fez filho, ela está aí. Você foi feito filho de Deus, porque o Espírito de Deus veio habitar dentro de você. Mas isso não necessariamente garante uma vida que flui, abundante. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou apenas para nos salvar e habitar em nós. Deus nos chama à comunhão. Deus nos chama a um relacionamento, meus amados. E se tem uma área que vai ser o contra-ataque nesse momento, é uma relação viva com Deus. É o altar aceso. Lembra lá de Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13, que fala como é que o sacerdote devia lidar com o altar. Isso é uma figura. Diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Volta o verso anterior, Vitinho. Veja o que tem que fazer o sacerdote. O fogo não vai arder, não vai se apagar. O que tem que fazer o sacerdote? Quem é o sacerdote? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Não é para a sua luz, é para a sua maravilhosa luz. Mas a luz só é maravilhosa quando ela é contemplada, porque senão é só luz. A luz, para ser proclamada, é quando ela impacta. E a luz impacta quando tem esse procedimento. O sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. O fogo, ele não ardia espontaneamente, naturalmente, sem o sacerdote fazer nada, gente. Há um trabalho do sacerdote. O sacerdote não pode fabricar fogo, não pode. Fogo é um mistério. Fogo representa a presença de Deus, representa unção de Deus, representa a glória de Deus, manifestação, tudo o que é o sobrenatural. Nenhum de nós cria isso, nenhum de nós. Mas nós temos a responsabilidade de criar ambiente, amém? De criar um ambiente. E aqui está dito que o sacerdote tinha que pôr lenha a cada manhã, e tinha que pôr ordem o holocausto. E você sabe que holocausto é esse? O holocausto é o que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sou o sacrifício, Senhor. O homem velho tem que ser oferecido morto. O homem novo tem que ser oferecido vivo.
E sabe como nós procedemos isso? É oferecendo o nosso corpo por sacrifício vivo. A nossa luta é contra a nossa carne. Esse corpo habita o pecado, e se ele não for oferecido por sacrifício todos os dias, não morre. Eu não sei, né, eu suponho, eu acho que fala que cada manhã o sacerdote tinha que oferecer, tinha que fazer o serviço. Isso demanda constância, certo? Regularidade. E isso impõe planejamento. Por que que não? É sim. E se é cada manhã, talvez seja melhor começar o dia assim. Não é que tem uma obrigação de você tem que levantar de madrugada para fazer isso, mas no meu caso, e no caso da maioria de nós, se não for feito de manhã, não acontece. E para fazer de manhã, você tem que ter disposição. Para ter disposição, você tem que ter horário para dormir. É simples desse jeito. Tem gente falar que é diferente. Exatamente, tinha que repor, a lenha queimava. Irmãos queridos, como anda o altar da adoração e da comunhão com Deus na sua vida? Como eu disse, fogo não dá para a gente fabricar, é Deus que traz, é presença de Deus. Mas não podemos viver sem esse fogo, irmãos. Nesse contexto aqui, de Levítico, foi uma época onde fogo não era uma coisa fácil de se obter, como nós temos hoje. E a gente precisa entender a Bíblia no contexto que ela foi escrita, porque senão a gente não recebe o benefício, concorda? Então, o fogo naquela época era através da fricção entre madeira e alguma outra coisa. Até hoje eu não sei, os escoteiros, quem já fez escotismo sabe como é que é isso. A forma artesanal de se obter fogo é difícil, demorada. Então a razão, creio, porque dizia que não podia apagar o fogo, também estava relacionado com o fato de que se apagasse, ia ser difícil começar de novo. E pode ser que na vida de muitos de nós isso aconteceu, certo? Uma relação viva com Deus, de relacionamento, se apaga, é difícil de se obter, de pegar fogo de novo. Mas não estou dizendo que é impossível, porque Deus surpreende, amém? Quando as coisas estão do jeito dele, esse fogo pode vir. Nós vemos um episódio em Israel, algumas vezes, não foi uma vez só, tanto o tabernáculo, quando foi construído, você vai ver isso em Êxodo capítulo 20, no último capítulo de Êxodo, que tem todas as instruções para construir o tabernáculo, do capítulo 32 em diante, não é? Que Deus dá as instruções a Moisés, e cada coisa é feita segundo a ordem de Deus, e no último capítulo fala que que Moisés confere todos os elementos do tabernáculo, as cortinas, o altar, a arca, os candelabros, e eram muitas coisas ali da lista. Ele confere, estava tudo feito conforme foi mandado, e guardou. Ele não montou o tabernáculo, até que Deus fala que no primeiro dia do segundo ano, fala, pode montar o tabernáculo. Aí ele junta peças umas às outras e monta o tabernáculo, e esse tabernáculo é montado, cada coisa é colocada no seu lugar. Mas o que faria sentido é o que aconteceu. A glória de Deus veio sobre o tabernáculo. Veio a glória de Deus e visitou ali, assim como quando Salomão construiu o templo, fala que foi levada a arca para dentro do templo. Aquela arca fala que não tinha nada dentro dela, senão as tábuas da lei
de Moisés. E quando ela foi colocada ali dentro, a glória de Deus veio, o fogo de Deus veio sobre aquele lugar. Irmãos, quando as coisas estão em ordem, estão do jeito de Deus, a lenha é colocada, nós podemos esperar o fogo, amém? Aqui nós experimentamos isso, nesses dias. Mas o que Deus quer, irmãos, é que você experimente isso na sua relação com Ele, que você não abra mão disso, que você priorize isso e entenda que nestes dias de operação do erro, que tudo está contaminado, Deus tem um antídoto, Deus tem uma forma de equilibrar na sua vida, e Ele quer se revelar a você, num relacionamento pessoal. Deseje isso, deseje o Espírito Santo visitando você, imponha-se sobre qualquer atitude de preguiça, de indisciplina, tem que priorizar isso, porque senão não vai dar certo. Provérbios capítulo 1, de 1 até, acho que o 5, desculpa, capítulo 2, filho meu, se aceitar, perceba aí, agora o tanto de si que tem esse pedaço, esse texto, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e, nós podíamos pôr o si aqui de novo, e se esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a tua voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, amém? O relacionamento com Deus cria a coisa que é mais cara na alma humana, que é o temor de Deus. É o temor de Deus que produz a verdadeira santidade. É o temor de Deus que coloca uma relação correta entre nós e Ele. É o temor de Deus que nos faz perceber a glória da eternidade e aqueles atributos que foram mencionados pelo Ramon hoje. Uma coisa gera a outra, e acharás o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é o fim do nosso relacionamento com Ele. Então, uma relação viva com Deus produz o quê? Experiência diária. A gente precisa de experiência diária, assim como para estar nutrido a gente precisa se alimentar diariamente. Simples desse jeito. E a outra coisa que eu queria colocar como parte da nossa relação com Deus, que é a nossa relação com o Espírito Santo. Uma relação viva e cheia de experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos nesse momento. Esse é o ponto de equilíbrio. Se nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver esse glorioso fenômeno, tá? Ontem nós lemos no finalzinho do livro de Lucas, Jesus falando assim: esperai na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. O livro de Atos começa a partir do final do livro de Lucas, porque foi o mesmo autor, foi Lucas que escreveu os dois livros. E ele começa, tá? Vai lá em Atos 1, por favor. Está lembrando aqui, escreveu o primeiro livro, né, para esse cidadão chamado Teófilo, relatando todas as coisas que começou a fazer. E até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram, foi elevado às alturas.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Então aqui, esse ponto linka aquele versículo do final do capítulo 24, certo? Esperem na cidade. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então perceba uma coisa, que basicamente, o que o livro de Atos, que Lucas vai dizer durante o livro de Atos, tem a ver com essa experiência. Ele termina o livro de Lucas falando que era necessário esperar, uma experiência de ser cheio do Espírito, e ele começa o livro de Atos, lembrando e prosseguindo isso. Então, sobre isso, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí os discípulos fazem uma pergunta, agora, os que estavam reunidos perguntaram: é este o tempo? Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus não para explicar sobre isso, apenas fala o que está escrito: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, tem coisa que nesse momento não importa, mas tem uma que importa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, eu acredito que isso continua nos importando até hoje, concorda comigo? Amém? Aí, nós vemos o capítulo 2, podemos ir lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio, conforme está descrito aqui, né? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Dissemos, acho que foi anteontem, que aqui temos o início do avivamento, do primeiro avivamento sobre a igreja, onde eles tiveram uma experiência sobrenatural acima das informações que eles tinham recebido. Jesus tinha falado sobre eles receberem o Espírito Santo, viria o Consolador, mas não falou sobre línguas de fogo, não falou sobre dom de línguas, não disse que teria essa experiência gloriosa como aconteceu aqui, não é? Então eles tiveram uma experiência que foi acima do conhecimento. Eu dizia no início do retiro, quando nós temos conhecimento que vai acima da experiência, então o equilíbrio é um avivamento. E é por isso que estamos clamando por isso, e Deus tem nos respondido, não é? Amém. E o que aconteceu, você já sabe. Eles foram cheios do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo produziu o quê? Irmãos, produziu uma experiência de superação. Esses apóstolos, hoje eu estava lendo de novo, na verdade eu estava ouvindo, né, o livro de Lucas, terminei o livro de Lucas, do Evangelho, e, de novo, eu estava vendo lá na última ceia, é o Evangelho de Lucas que conta isso, que eles estavam ainda discutindo qual deles era o maior. Você imagina, Jesus estava falando: eu vou ser crucificado, um vai me trair, etc. E eles ainda estavam ali com essa discussão espiritual, né, muito santa, de dizer quem aqui vai ser o maior. Vai ser eu? Não, vai ser eu. Olha que briga interessante que eles estavam, num momento terrível para Jesus. Ou seja, o caráter desses homens tinha todos os defeitos que você pode imaginar. E depois, aqui eles estavam ainda com medo, estavam escondidos. Esse episódio aqui, eles estavam orando de portas fechadas, porque estavam com medo. E o Espírito Santo entra
e resolve o que não conseguia, que a presença e as palavras de Jesus por si não tinha resolvido. Estou falando demais? Não. A unção, o derramado do Espírito Santo sobre aqueles homens fez a vida deles dar um salto. Deu um salto no caráter para vencer as limitações, os defeitos e os pecados. Por quê? Porque o Espírito Santo revela Jesus. A revelação de Cristo produz santidade, produz confronto. E mais, deu poder e coragem e eficácia para fazer a obra. Aqueles homens realmente não pareciam o Pedro pescador mais, nem o João pescador, nem o Mateus ex-cobrador de imposto. Eles tinham outro patamar, tanto que quando foram lá diante do sinédrio, daqueles homens sábios, os caras ficaram impressionados com a sabedoria que eles tinham. Eles estavam com as improvisações, as ferramentas espirituais, dos dons do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar, ou seja, eram homens que estavam agora capacitados. Depois, você vai ver em Atos capítulo 4, capítulo 3 mostra aquela história que eles curam aquele homem no templo, e isso traz consequências. Eles começam a experimentar a primeira perseguição. Falavam eles ainda quando sobreviveram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Vai lá para baixo. Então, vamos resumir essa história. Eles são, de certa forma, surpreendidos com uma demanda que eles estavam enfrentando naquela hora. Uma demanda de perseguição, de serem presos. Eles nunca tinham sido presos, viu? Mesmo que Jesus disse que isso podia acontecer, isso não tinha acontecido ainda. Foi a primeira vez que eles foram levados à prisão. Então, eu quero agora fazer um paralelo desta situação com o momento que nós estamos vivendo no nosso mundo, ok? Nós estamos vivendo na nossa demanda, eles viveram na demanda deles. Eles não tinham enfrentado um desafio como esse, não sei, foi pouco tempo, possivelmente, entre Pentecostes e este acontecimento. Eu não sei se foi uma semana, se foi um mês, não dá para saber, porque não fala. E como se conta as coisas um texto depois do outro, parece que foi o dia seguinte. Certamente não foi, mas agora eles tinham uma demanda diferente, de perseguição real. E, ao que parece, eles acharam estranho e ficaram com medo. Como é que eles resolveram isso? Eles resolveram isso da mesma forma que tinha resolvido em Atos 2. Lá, eles estavam com medo, tinham as deficiências, tinham as limitações, tinham aquela primeira demanda. O que resolveu aquela demanda? A presença e o poder do Espírito Santo. Aqui eles tinham outra. Eles precisavam agora do quê? De mudar a circunstância? Não, porque você vai ver, vai lendo, eles vão declarando, eles fazem aqui uma leitura da situação à luz das Escrituras, o que é importante, foi isso que a gente fez ontem. Eles fazem uma leitura perfeita. Volta ao versículo 24, olha só para vocês verem. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, vão citar as Escrituras e vão lembrar esse fato que está acontecendo conosco, está se cumprindo o que está dito nas Escrituras. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
Agora eles dão nome aos bois, vamos dizer assim, eles dão nome aos personagens. O Senhor disse isso lá, isso é Salmo 2, que iria acontecer e está acontecendo aqui. Por quê? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, aqui em Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Gente, olha que coisa impressionante. A oração da igreja, dizendo, está conferindo, as escrituras dizem isso e está acontecendo. Lá que, porque se juntaram os gentios e as autoridades são essas, o nome deles é Herodes e Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel. Para fazer o quê? Para infernizar a nossa vida, para atrapalhar o teu propósito? Não, olha aqui, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, nós estamos vendo que foi o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor que está permitindo isso, esses homens estão aí porque o Senhor quis, o Senhor predeterminou isso. Então não tem nada que mudar aqui, eles não oram, Senhor, converte o Herodes, muda esse homem, muda esse governo, porque nossa tendência é essa, querer fugir da tribulação. Mas eles não pedem isso, gente, eles pedem, tá bom, Senhor, isso tudo em ordem, é do jeito que o Senhor quis, não tem um problema com isso, mas agora essa demanda está pesada. Então o que nós te pedimos? Olha para essas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, ou seja, meu Deus, ajuda a gente a ser igreja nessa demanda, amém? Ajuda-nos a não pararmos de ser igreja, apesar desta perseguição. E qual foi a resposta? Enquanto estendes a mão para fazer sinais, curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Senhor, não precisa mudar as circunstâncias, mas muda-nos a nós, nos dá unção e poder para esta demanda, e esse é o nosso desafio hoje, concorda? Precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo, e eu estou unindo isso aí, porque geralmente, unindo isso aí a palavra de comunhão com Deus, por uma razão, porque geralmente, a gente pensa que é só nesta reunião coletiva da igreja, porque aqui foi sim, numa busca coletiva, que o Espírito Santo é derramado. Mas meus irmãos, nós não precisamos ser cheios do Espírito apenas porque estamos sendo perseguidos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo porque eu preciso vencer as minhas limitações todos os dias, eu preciso vencer inclusive os meus pecados todos os dias, eu preciso vencer inclusive os meus defeitos, porque às vezes não são pecados, mas são defeitos que atribulam a vida daqueles que estão perto de mim. Me ajuda, Senhor, me enche do Espírito Santo hoje, me dá dons para que eu possa apresentar-me às pessoas como num estado de superação constante. Amém? Um homem cheio do Espírito Santo é um marido melhor, uma mulher cheia do Espírito Santo é uma esposa melhor, um filho cheio do Espírito Santo é um filho melhor, não é? E você já viu isso acontecer com você? Talvez já. Você já viu isso acontecendo com alguém perto de você? Talvez. Esse fenômeno glorioso de ser cheio do Espírito Santo transforma sim a vida das pessoas, porque já vimos pessoas assim, que num momento de avivamento, de unção, de poder do Espírito, ou até mesmo de manifestação de dons, se tornou um homem mais quebrantado, era avarento, se tornou mais generoso, era um marido que era um cavalo vestido, começou a amar a esposa, não é? Ou aquela mulher rabugenta, se torna submissa, as coisas fluem, só que depois passa o tempo, se ele não continua nessa experiência, ele vai perdendo, ele volta a ser avarento, ele volta a ser um cavalo vestido, não é? Por isso, irmãos, a solução continua sendo enchei-vos do Espírito, amém?
não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Jesus disse, se você tem sede, você vem a mim e você bebe, você vai fluir um rio de água viva diante de você. Foi o texto que foi lido aqui pela Ivone hoje. Nós podemos acender o altar de comunhão com Deus e contar com uma renovação diária da presença do Espírito Santo na nossa vida, sim, meus irmãos. Esse poder do Espírito Santo, ele nos unge para adoração, nos unge para intercessão. Sabe por quê? Porque a gente precisa orar todo o tempo no Espírito, como diz o livro de Judas. Orar no Espírito Santo é na dependência do Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo. Sabia que Deus pode dar a palavra profética enquanto você ora por alguém? Que Deus pode te dar a palavra de conhecimento quando você está orando por alguém? Palavra de sabedoria, e que vai te instruir na oração, que Deus pode te usar orando em línguas, seja para adorar, seja até para interceder, e você tem uma experiência de comunhão íntima com Deus, aquilo te enche, dá um fogo dentro de você. Você sabe quando isso acontece, certo? Isso é experiência viva com Deus, na unção e no poder do Espírito Santo. Não podemos abrir mão disso, porque eu estou falando isso como o contraponto da demanda de hoje. Aqueles irmãos tiveram a demanda deles naquele dia, e foi a presença do Espírito Santo que resolveu. Nós estamos à nossa, da operação do erro, e tudo que diz respeito, no mundo que está se tornando insuportável para a gente entrar, até para passear, mas Deus vem sobre nós, com suprimento para essa hora, nos dando dons, para fazer-nos capazes de superar essas dificuldades, para a gente contra-atacar, em nome de Jesus. Esse mundo está se tornando pagão, e o mundo pagão é um mundo desesperadamente carente do Evangelho. Só o poder do Espírito vai nos fazer penetrar nisso aí, e arrancar vidas dali. E eu estou dizendo, vamos mergulhar nesse altar que tem que estar aceso, mergulhar na presença de Deus, nessa busca, porque Ele vai responder, amém? Nós oferecemos o sacrifício, somos nós mesmos, vem com fogo, Senhor, e recebe esse sacrifício. Outra coisa que tem que ser viva, é sua relação com a palavra, é sua relação com as Escrituras. Vale lembrar novamente, depois de tantas vezes, o nosso sustento não são pregações, o nosso sustento não pode ser o YouTube, e mesmo que tenham excelentes pregações, sejam minhas, seja do Marcos, seja de Mário, seja do Vanjo, homens que a gente respeita e confia, não substitui a sua relação com a palavra de Deus, não substitui. Quem vive de pregação, está vivendo de enlatado. Não é para ser assim. A gente pode comer um enlatado na hora de uma emergência, isso tem que ser complementar, ok? Mas o que sustenta é a comida que você faz. E essa comida tem que estar sendo preparada com paciência. O feijão que está na lata, o arroz que está na lata, não pode ser servido daquele jeito no prato, não é assim? Na hora que você vai almoçar, você não pega o feijão da lata e põe no prato cru, o arroz cru, pega uma coxa de frango congelada e põe para você comer. É assim? Não é. Mas aquilo é alimento. É alimento, mas não está pronto. Você pega o feijão, prepara o tempero lá, como você sabe fazer, tem que ser levado ao fogo, certo? Tem que aquecer, o fogo tem que arder, e você pega a palavra, você vai com paciência, meditar nela, em oração, fala comigo, Senhor, me revela a tua palavra, aplica na minha vida, exige tempo, até que a comida é transformada
em alimento que pode ser digerido, que pode ser comida para você. O Espírito Santo quer te levar a esse processo, amém? Uma relação viva com a palavra. Se não houver isso, você não está se alimentando daquilo que é o maior antídoto contra a operação do erro. Fala que ele vai operar pela mentira, por sinais de mentira e pelo engano. Vamos dizer, a arma mais eficaz contra o engano e a mentira, a operação do erro, não é você simplesmente fechar todas as torneiras do mundo. O maior antídoto é a verdade. Santifica-os na verdade. Amém? A tua palavra é a verdade. Então, uma relação constante, permanente com as Escrituras, de leitura e meditação diária, se não estiver fazendo parte da sua vida, do seu hábito, está faltando nesse altar. Então, restabelece, se é o caso seu, se há essa necessidade, restabelece uma relação constante com as Escrituras, nesse espírito. Fala, Senhor, me revela, vivifica a tua palavra. E revelação é você conseguir a opinião divina para o seu caso dentro das Escrituras. E a Bíblia, como ela está escrita, é alimento na lata, ok? É alimento, está preservado, está conservado, está garantido, não tem prazo de validade, nunca vence, as Escrituras estão ali. Mas às vezes ela não é o alimento pronto, é o Espírito Santo que tem que vivificar, e nós precisamos de dar tempo na nossa relação com Deus, na leitura e na meditação, lembrando isso, amém? Lembrando que você já sabe. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que você entenda que isso é a saída para esta hora. Então, se você sente que o jogo está desleal, né? Às vezes é essa sensação que a gente fica, está desleal contra a gente, contra a igreja, o tipo de mundo, temos que fazer uma declaração igual a igreja primitiva fez, fazer o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, não tem nada de errado, isso aí o Senhor disse que ia acontecer, estamos conscientes. Agora, Senhor, ora para essas ameaças e concede a nós, os teus servos, intrepidez, ajuda-nos, eleva-nos nesta demanda. E eu estou dizendo que a maneira de fazer isso é a relação sua com Deus, ok? No altar vivo. Aí, sobre essa questão de manifestar dons, que a gente tem que admitir que entre nós, no nosso contexto de igreja, nós sempre fomos abaixo da média, ok? A gente precisa admitir o que a gente precisa alcançar, não é verdade? Precisamos mais, e precisamos mais porque, será que é preciso tremer o lugar? Se acontecer isso, eu fico feliz também, porque é um sinal sobrenatural, tremer o lugar, mas não diz na história da igreja que cada vez que eles oraram, tremeu o lugar, não, tá? Eles oraram muitas outras vezes, algumas vezes tremeu o lugar, mas nem sempre tremeu o lugar. Mas para exercermos uma fé viva, não é necessário tremer o lugar, irmãos. É necessário nós pensarmos, Deus não mente. Ele disse que daria o Espírito Santo, vai nos dar. Eu preciso de mais, Ele nos dá mais, porque é uma fonte interminável. Então, faz uma coisa simples, pode fazer agora, hoje, agora aqui, nesse momento, abaixa a sua cabeça, vamos fazer. Você pode falar, Deus, eu não tenho manifestado dons espirituais, aquelas ferramentas me são distantes às vezes, e eu preciso. Eu nesse momento recebo com fé, peço que o Senhor me encha do Espírito Santo para esta hora, e eu recebo com fé as manifestações do Teu Espírito. Estou aberto, Senhor,
para ver acontecendo na minha vida a manifestação da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, a profecia, a fé sobrenatural, os dons de curar, a operação de milagres, o discernimento de espírito, o falar em línguas, a interpretação das línguas. Sim, Senhor, todos os dons mencionados, essas ferramentas, eu confio, Senhor, no momento da necessidade, o Senhor há de manifestar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Orou com fé? Quem orou com fé? Levanta a mão assim. Tem fé para levantar a mão? Amém. Então tá. Espera que hoje Deus vai te usar. Amém? Amanhã você vai ser zeloso, vai tirar tempo de comunhão com Deus e vai orar. Senhor, hoje de novo estou aqui. Manifesta o dom do Espírito. Eu quero me mover nas manifestações dos dons do Teu Espírito. E me ajude começando a orar. Tem aqui, pelo meu vizinho, Senhor, esse homem que tem esse cachorro que fica latindo a noite inteira. Senhor, esse homem precisa te conhecer. Em nome de Jesus, Senhor, me ajude a orar por ele. E o Espírito Santo, espera um pouquinho. Se o cachorro tirou a sua atenção, desculpa, irmão. Você ora, aí você vai, como é que eu vou interceder por ele? Espera um pouquinho, e aí, vai vir uma primeira palavra na sua boca, uma segunda, começa a orar, e de repente, você vai ter a experiência com o dom do Espírito Santo na oração, para interceder com inteligência espiritual, dentro da direção de Deus. A sua intercessão vai ficar mais interessante, vai ficar do jeito de Deus, porque você vai construir coisas com Deus. Você vai progredir na medida que você ora. Isso é orar em comunhão com o Espírito Santo. Aceita o desafio? Com paciência, sem ter pressa. A gente constrói as coisas assim, né? Uma coisa de cada vez. Se não der tempo para interceder por todo mundo, não importa acabar a lista, não. Certo? E aí você vai ter experiência com o dom do Espírito Santo. Se você nunca falou em línguas, abre a sua boca, confia que Deus vai dar dom de línguas. Extraordinário poder falar em línguas, irmãos. É o único dom para a nossa edificação. Ore em línguas. Às vezes eu oro em línguas e eu sinto que Deus está me dando revelação do que eu estou falando, a interpretação, às vezes não. Mas não importa, eu confio que o Espírito Santo está me usando. Dom de línguas é uma grande bênção, com bênçãos que você nem imagina, né? Teve um homem de Deus chamado Dave Robertson, que deixou o emprego uma vez, porque entendeu que Deus estava chamando ele pelo ministério, só que ele era muito inexperiente, e pensou assim, meu ministério vai ser pregar, só que ele pensava que tinha que pregar nas igrejas, mas ninguém chamava ele para pregar. Ele falou, então, tipo assim, me dei mal, né, porque eu fui para o ministério, mas que ministério é esse? Aí ele falou, mas como ele tinha saído do emprego, ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar à oração, como um trabalho, né, para não ficar como um preguiçoso. Deus me chamou, então eu vou orar. Ele arranjou um lugar para ficar orando, e ele orava lá, tipo num porão da igreja, de uma igreja evangélica lá, e ele tinha a fábrica que ele trabalhava, que tinha a buzina, né, a sirene que tocava na hora do almoço e tal. Então na hora que tocava, para o pessoal entrar para o trabalho, ele ia para a oração. A hora que tocava, para sair para o almoço, ele dava um descanso. Tocava de novo, ele voltava. Eu pensei, meu trabalho vai ser orar. Só que ele começou a orar, em 20 minutos ele já tinha orado tudo que ele sabia. Tinha orado pelo vizinho, não tinha mais o que orar. Ele falou, meu Deus do céu, como é que eu vou orar o dia inteiro? E ele começou a orar em línguas. Ele falou, é o jeito. E começou a orar em línguas, ficou orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e dias. Um dia, depois, não sei se um mês, o pessoal tinha lá uma reunião nessa igreja que estava emprestando o espaço para ele, ia ter uma reunião de um cara que ia pregar. À tarde, falaram com ele, falaram, eu queria que você fosse lá na reunião, porque está tendo muito pouca gente. Então nós precisamos dar, tipo assim, precisamos ter um auditório lá para esse cara pregar, então pelo menos nós estamos, tipo assim, vai lá. Então ele foi para assistir. Mas era um pregador assim, muito tradicional, e ele era esse cara mais do fogo, né? E o cara
pregando assim de uma maneira muito parada, e ele não estava achando aquele negócio chato. Aí de repente ele olhou de lado para uma senhora, e aconteceu um negócio estranho, porque ele olhou para o corpo dela, a perna dela, e apareceu como um raio-x. Ele conseguiu ver exatamente um problema no joelho dela, que ela estava enferma. Mas ele viu mesmo. Ele achou aquele negócio estranho e perguntou: a senhora tem tal e tal problema? Tenho. Ele falou: você quer que eu ore por você? A mulher, na cabeça dela, pensou: sim, quero que você ore. Mas ela pensou: ele vai ir para casa, vai orar por mim. Aí ele foi para cima da mulher e começou a orar. E a mulher foi curada imediatamente, começou a andar. E de repente, isso atrapalhou o pregador lá, mas de repente a mulher saiu gritando, falou que se alguém tem enfermidade, esse homem ora. Todo mundo veio, e ele começou a orar por um, e um é curado, o outro é curado, o outro é curado, e ele começou a orar por um, assim, com o olho fechado, e ele pensou assim, e a pessoa desapareceu, né, ele não sentiu mais a pessoa, ele estava de olho fechado, acho que a pessoa foi embora, mas quando ele tirou a mão, a pessoa estava caída, cheia do Espírito Santo. Então começou coisa que ele não tinha planejado, ele nem imaginou. E o Espírito Santo depois falou com ele, sem saber, você acionou uma chave espiritual enquanto você orava em línguas. Então é uma experiência interessante que aconteceu com esse irmão, que é um homem hoje conhecido, que ele começou a orar por obrigação, né, na cabeça dele, no momento de vida que ele estava, e isso fez uma coisa extraordinária. Estou falando apenas sobre o mistério aí da oração em línguas, que é um exemplo impressionante. Apenas para incentivar você a orar em línguas também, amém? É o desafio. Então, aí quando você orar, espera em Deus também, e sai o seu dia. Se você vai para o trabalho, vai para a rua, você vai sair na perspectiva: Senhor, eu vou sair, não para o meu trabalho, eu vou sair para fazer tua obra, amém? E eu vou contar com o mover dos dons do Espírito Santo. Então, quando você chegar perto das pessoas, ou passar, cruzar com pessoas, sejam as mesmas, seja o vizinho, pensa nessa possibilidade, por favor, amém? Deus pode te dar uma palavra, pode te inspirar, e no abrir da sua boca, mesmo que você não saiba o que dizer, abre a boca, porque o Espírito Santo pode encher sua boca com a palavra de sabedoria. Isso é viver no mover dos dons do Espírito Santo, e eu preciso, e nós como igreja precisamos disso, falando nós aqui, em Timóteo, Vale do Aço, a nossa experiência de 30 e tantos anos, quase 40 anos, nós nunca experimentamos talvez do nível que Deus quer. Podemos romper isso agora? Amém? Amém.